partir de agora, você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre de terça-feira, das 11 ao meio-dia. Retransmitido também pelos canais 972 da NET TVA na cidade de São Paulo, Big TV Guarulhos, canal 20, TV Osasco, canal 6 também da cidade de Osasco, TV Grande ABC, canal 96, canal 4 da cidade de Leme e de São José dos Campos também. A apresentação é minha, Walter Filioni, e os comentários jurídicos do Dr. Antônio Cecílio Moreira Pires. Como vai, doutor? Tudo bem? Bom dia, Walter. Bom dia, internauta. Vamos para uma questão de justiça e hoje discutindo um assunto que me parece muito interessante. Um dos grandes problemas que nós temos com relação às ações judiciais contra a fazenda pública. É verdade. E o internauta, o advogado até conhece, mas o internauta fica nessa dúvida. Esse tema é o quê? Por que está devendo quanto? Enfim, são aquelas coisas que a gente tenta explicar e às vezes o sujeito recebe em casa e não sabe como tratar. E hoje a gente vai começar a explicar um pouco. Já teve programas anteriores explicando aqui. Há cerca de um mês atrás, entrevistamos o Dr. Nelson Lacerda, advogado especialista em direito tributário, que trabalha há 15 anos com a compensação de precatórios. E através dos e-mails e telefonemas da nossa produção, ficou demonstrado o grande interesse existente sobre esse assunto. Viu? Eu vi vários telefonemas aqui à produção, até porque o chat bombou no dia, né? Assunto esse que também anda preocupando o Tribunal de Justiça de São Paulo, devido ao grande número de processos abertos por aqueles que, por não saberem quando iriam receber seus precatórios, os venderam e posteriormente se arrependeram. Mas qual o motivo dessas pessoas optarem pela venda dos seus precatórios? Só para recordar aqueles que assistiram o programa anterior, mais de 80 mil servidores credores precatórios alimentares já faleceram no estado de São Paulo, sem receber seus direitos. Bom, segundo informações do próprio Tribunal de Justiça, a venda de precatórios é legal, está prevista no artigo 42, parágrafo 1 do Código Civil, mas é preciso estar alerta à existência de muitos aproveitadores com atuação principalmente no interior, que se dizem servidores e oferecem seus serviços para agilizar o andamento dos precatórios mediante o pagamento de taxas processuais. É claro que a comercialização dos precatórios existe porque o Estado não pagou suas dívidas e o cidadão perde a esperança de ver seus créditos recebidos. Qual a saída, então? Para tratar deste assunto e responder algumas das inúmeras perguntas que nos foram enviadas, conversamos novamente com o advogado da Associação Nacional dos Servidores Públicos, diretor do Lacerda e Lacerda Advogados, Dr. Nelson Lacerda. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, internautas e telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto. Para esclarecer de novo, eu queria que o senhor explicasse rapidamente esse assunto de precatórios. O que são precatórios? Bom, o precatório é uma ordem de pagamento emitida pelo Poder Judiciário para que o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal inscreva e no ano seguinte o Executivo libere o pagamento. Ou seja, um precatório é uma ação movida contra o ente público que passou por todas as etapas judiciais, se transformando num precatório. Ou seja, é líquido, certo e exigível. Tem valor e tem data de pagamento. Pela Constituição Federal, ele é inscrito no ano e deveria ser pago no ano seguinte. Se for um precatório alimentar, ele é pago totalmente no ano seguinte. Se for um precatório não alimentar, aqueles apropriações, construções, ele é, já pela própria Constituição, parcelado em 10 anos, a primeira parcela seria paga no ano seguinte. Os estados, o governo federal tem pago em dia os seus precatórios, tanto alimentares no ano seguinte, como os não alimentares em 10 vezes, pagando as parcelas rigorosamente em dia, e com isso o precatório federal ganhou hoje um contexto de ativo financeiro. Ele se encontra hoje no grande interesse dos grandes fundos, dos bancos, não se encontra mais no mercado e o deságio dele caiu muito. Ou seja, hoje ele está valendo 70% do valor de face, o que significa que o deságio ficou pequeno, porque virou moeda forte, virou um ativo em que os bancos utilizam e os fundos estão fazendo também utilização. Nós usamos durante muito tempo o precatório federal para pagar dívidas federais e do INSS. Hoje já se usa ainda, mas é muito pouco porque os bancos e financeiras se interessaram hoje. Mas é que o assunto é extenso, né, para vocês? Você está falando que os bancos e financeiros estão se interessando. Os bancos e financeiros já estão abocanhando hoje. Nossa maior dificuldade, nós somos analistas e auditores de precatórios,
E nós temos o tempo todo os fundos, os bancos perguntando, conseguiu algum precatório? Bom, nós estamos estudando e consertando vários precatórios, tirando defeitos, arrumando, e eles enlouquecem, eles atrás, hoje não tem no mercado. Todo o que tem eles compram, para vocês terem uma ideia de como está o mercado de precatório federal. Por quê? Porque o precatório federal tem data de pagamento e é pago. Ele tem liquidez. E o precatório, já o precatório estadual, não, ele não recebe o mercado financeiro nem para o mercado de capitais, porque ele não tem data de pagamento, está atrasado 10 anos, os governos não arrecadam cada dia mais, não se mostram interessados em pagar. O que nós temos visto, não só em São Paulo, mas nós operamos no Brasil todo, filial Porto Alegre, Bahia e tudo mais, eles na verdade não têm interesse em pagar, porque o precatório não dá lucro, não dá voto. Então, investir um dinheiro em pagar precatório não chama a atenção e não dá o resultado que dá investir numa obra faraônica ou outro tipo de coisa. Então, dificilmente vão colocar dinheiro para pagar precatório. A conta hoje já ficou impagável. O número que os estados devem hoje de precatório, como o precatório corrige bem, ele corrige a IGPM mais 6%, mais 1% de mora, é uma correção melhor que qualquer ativo do mercado. Então, o que acontece? A conta que o governo está pagando por não pagar esses precatórios é muito grande. Então, o valor dos precatórios cresce muito. E como a dívida é muito grande, você imagina São Paulo com a dívida próxima de 20 bilhões, se nós colocarmos 10% ao ano, nós estamos falando em 2 bilhões só de juros e correção ao ano. Quer dizer, ele pagou ano passado 108 milhões. Então nós estamos falando de bilhões e alguém paga 108 milhões. Um grão de areia, na verdade, que não paga nem um meio do serviço da dívida. O que está ocorrendo hoje em todos os estados é exatamente isso. Eles não pagam quase nada e esse quase nada não paga sequer o serviço da dívida. A dívida só aumenta e cresce de forma que se tornou impagável. Professor Cília? Doutor, o senhor falou aí, fez uma explicação brilhante acerca do precatório, né? E eu tenho uma dúvida que eu gostaria que o senhor esclarecesse para o internauta. Se não me falha a memória, a previsão do artigo 100 da Constituição Federal é que todos aqueles precatórios, vamos dizer assim, que chegarem até 1º de julho de cada ano, serão inscritos no exercício subsequente, para pagamento, né? E aqueles que chegarem após 1º de julho serão inscritos no exercício seguinte. E a verdade, não é? A grande verdade é o seguinte: inscreve-se o precatório para pagamento, mas não se paga. Ao que o senhor atribui o não pagamento? Em outras palavras, é calote no duro. O precatório está se tornando vamos dizer assim, um viés jurídico para o poder público dar o calote. Essa é a verdade? É um calote institucionalizado já há mais de 10 anos, né? Então, eles vêm pagando só os de pequeno valor e insignificâncias. Sequer colocam no orçamento, para você ter uma ideia, é um calote escancarado, na verdade, que ocorre há mais de 10 anos. Para você ter uma ideia, a Constituição Federal diz que o precatório teria inscrito para no ano seguinte, sob pena de crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, o governante comete um crime ao não pagar, ou ao não escrever. Ele não escreve e ele não paga há 10 anos o precatório. Então, ele não paga e, como eu disse antes, não há interesse político em pagar. Dizer que não tem verba, não você pode, porque se você for olhar historicamente a arrecadação dos estados, elas vêm crescendo monstruosamente. Igual com a submissão tributária esse semestre, por exemplo, os índices que as fontes de jornais estão dizendo é que a arrecadação dos estados cresceu 77,34%. Então, veja bem, só esse semestre, com a implantação da submissão tributária, que na verdade é um aumento do imposto, antecipa o recebimento, e com isso, é claro, aumenta o preço do produto e aí aumenta o imposto. Aumento de imposto para o povo, a submissão tributária, ela trouxe um aumento de arrecadação que os jornais estão dizendo 77,34%. Como começou esse semestre, São Paulo já informou que aumentou 25,8% a arrecadação, né? E outros estados por aí. A tendência é que chegue a 77%. Você imagine que a arrecadação quase que dobra, mas ninguém se preocupa em pagar precatório e não vai se preocupar. Por isso que há mais de 10 anos nós somos advogados da Associação Nacional de Servidores Públicos e trabalhamos fazendo ações contra o Estado. O que são essas ações esses precatórios? São ações alimentares. O que são ações alimentares? Ações alimentares eu sempre disse que ação alimentar é pedaço de salário que não foi pago ao servidor público. Eu simplifiquei dizendo que é um pedaço de salário. Por quê?
Porque não é aumento salarial, não é briga trabalhista, não é nada disso. O trabalhista e outros são precatórios não alimentares. Alimentares são precatórios de que, em épocas passadas e hoje, vem o reajuste de inflação, 31%. O governante diz, 31% vai dar para todos os servidores, vai dar mais 800 milhões por mês. Não dá não. Não deu. Deixa para o próximo governo, como sempre se vê no Brasil. E aí aqueles 31% viram ação de todos os servidores. E vão buscar o seu direito, porque é um reajuste. Na verdade, o salário dele diminuiu. Um pedaço do salário diminuiu. Ele vai buscar a remoção, essa ação tem ganho certo, vira um precatório, esse precatório tem data de pagamento, desde 98 não é pago. O servidor não tem outra alternativa, morrendo sem receber, acaba buscando o quê? Buscando no mercado uma forma de fazer dinheiro, porque imagina alguém que está sendo despejado, é milionário, tem 1 milhão, é milionário, mas está sendo despejado. Né? Está precisando botar uma perna, porque tem diabetes, perdeu uma perna. É um milionário, mas não pode botar uma perna. Está precisando fazer uma cirurgia e ter um aneurisma cerebral, vai morrer se não tiver dinheiro. E ninguém dá dinheiro pelo precatório. Então, o mercado criou administradoras e nós começamos anos atrás a ver que não era pago, até porque também tem um pedaço, dentro desse precatório, tem um pedaço que é dos advogados. E nós começamos um trabalho de, sabendo da carga fiscal monstruosa que o país tem, e o ICM é o maior imposto do país. Né? Nós temos hoje uma carga fiscal confiscatória, as empresas, nossas empresas são todas endividadas. Infelizmente, nós temos um país que não tem empresas saudáveis, é uma quantidade muito pequena de empresas saudáveis. A maioria delas, mesmo estando muito bem em dia atrás, tem uma grande dívida parcelada, ou suspensa, ou tem débitos pendentes o tempo todo. Então nós somos um país de endividados. O governo é endividado com os bancos. As empresas são endividadas com o governo. E por essa mesma razão, nós temos um PIB baixo, um nível de emprego muito baixo, e aí o povo também é endividado. Nós somos, então, uma cadeia de endividados, né? E o calote oficial é uma coisa que deixa também na população inteira a imagem de jeitinho brasileiro. Aquilo que eu ouço muito dos estrangeiros falar,
Você está no Questão de Justiça, que pode ser visto em sua representação no www.questãodjustiça.com.br ou pelas TVs comunitárias. Ali você acessa o nosso site, olha ali do lado, procura os canais e os horários que passam na TV, e aí o nosso programa nas TVs você vai ver na cidade de Osasco, ABC, enfim, ali onde está determinado, até porque a gente está aumentando a rede aí, vai para mais TVs daqui a um tempo, sempre com auxílio e supervisão do Alberto Luchetti. E também, professor Ciro, nós temos hoje o apoio do César, quem está vendo aí nosso site percebe o apoio institucional. O César é o Centro da Sociedade dos Advogados. É bom citar isso, porque é o único programa na área jurídica de esclarecimento que tem apoio do Centro de Estudos César, da CASP de São Paulo, que é a Caixa de Assistentes dos Advogados. Também é o único problema. Eu não estou jogando confete ficando embaixo, viu, professor? Mas acho que é importante dizer que a gente tem apoio e qualidade aí de instituições e de subseções da Seccional de São Paulo, além de empresas que estão ali participando da feitura do site também, que é importante você ver ali as comunicações. E o blog, que vai ter uma reformulação ali, vai ser atualizado, porque a gente está tratando de outra forma, né, professor Ciro? Walter, eu acho sempre importante mencionar, né, o apoio de todas essas instituições, porque na realidade isso vem a retratar a seriedade do programa Questão de Justiça, que em última análise o objetivo aqui é fazer uma prestação de um serviço, informar o internauta, informar o cidadão sobre os seus direitos, sobre uma série de coisas que ele ouve falar e nem sempre ele consegue abstrair o sentido adequadamente. A Tereza Alvim e o Rodolfinho, que foi um desembargador nosso, que também faz com a Padisp um apoio aqui no programa. E é importante dizer que ali no site você acha produtos, não é uma propaganda lavada, mas tem serviços para advogados e afins. Então você vai ali achar uma interlocadora, você vai achar restaurante, enfim. A gente tenta com o site suprir uma necessidade de apoio a quem assiste o programa e interagir na mídia televisão, que é uma vertente aqui da UTV, na internet, com o Alberto Luchetti. Então, aí você procura ali no site, dá uma vasculhada, vê ali quem te agrada melhor, é quem dá área do direito. Hoje, o doutor Nelson Lacerda cuida dessa situação de precatório. Isso eu estava falando, uma coisa que me chamou a atenção, que a justiça tenta botar em ordem tudo. Aí vem o Estado com gente não comprometida, né, que vai ser reeleita daqui a um tempo, e faz não cumprir a lei. Né? Quer dizer, um pedação de uma estrutura toda brigando para ser honesta, e gente que a gente bota lá termina não cumprindo a lei. Né, professor Ciro? Veja, Walter, a situação, né, dessa questão do precatório, sabidamente, ela é caótica. E o doutor Lacerda está minuciosamente demonstrando, não é, que realmente nós estamos perante uma situação caótica e insustentável. E falando em situação caótica e insustentável, aquilo que é ruim deve ser alterado, né? Pelo menos é o que a gente sempre pensa. Aquilo que é ruim deve ser alterado, deve ser melhorado. E daí nós temos aí, se não me falha a memória, a PEC número 12, que é de autoria de Renan Calheiros e do Nelson Jobim, atual ministro da Justiça, não é? Que na realidade tem o objetivo de alterar todo esse panorama caótico. Eu conversei já com algumas pessoas, também tão conhecedoras da matéria precatório quanto o doutor Lacerda, que tem já alguma convicção formada, e eu também já tenho a minha convicção. Me parece que essa PEC número 12, ao invés de melhorar a coisa, vai eternizar a questão do precatório. Doutor, estou correto nessa minha afirmação? Qual é o seu sentir sobre essa PEC 12? O senhor está corretíssimo. A PEC é um pecado. É um pecado terrível cometido pelo senador Renan Calheiro e pelo atual ministro da Justiça, Nelson Jobim. Então, quando lançou essa monstruosidade, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele conhecia a lei, ele conhece a lei, né? Conhece a lei profundamente. Se a PEC fosse feita por uma outra pessoa, não conhecia a lei, mas a PEC está sendo feita por alguém que conhece a lei. E o ministro da Justiça. Então é preocupante. O que a PEC traz? Vamos limpar para a gente explicar o que é a PEC para uma linguagem mais simples para o povo. Vamos pensar do outro lado, vamos para a caixinha da gente, vamos para a caixinha deles, né? Deve-se 100 bilhões de precatórios. Gente, a dívida dos estados são 100 bilhões. Não estamos falando da dívida do governo federal, que é parcelado que você não paga em dia. Se nós falarmos da dívida toda, vamos chegar a uns 400 bilhões. Quase meio trilhão. Para vocês terem ideia do volume. Isso não cabe
em uma avenida, em uma das bairros inteiras de São Paulo, ganhar dinheiro. Mutuado. Não pega um bairro desse grande, São La Lapa, Sumaré, não pega. Não cabe nesse imenso espaço. É muito dinheiro. O serviço dessa dívida é caríssimo. Vamos botar só 10, é mais, dá 14, 12. Mas vamos botar que é 10% a correção de juros. 100 bilhões, corrige todo mês 10%. Cada ano que passa, o Estado deve mais 10 bilhões nos precatórios. 10 bilhões por ano é o custo dessa má administração pública. Muito bem. Enquanto eles devem 100 bilhões, o custo do serviço é 10 bilhões por ano. Se você levantar todos os estados juntos, eles não pagam nem sequer 1 bilhão. Ou seja, ele não paga nem 10% do serviço da dívida. Entendeu? Paga só os pequenos precatórios. Então, São Paulo, por exemplo, pagou ano passado 108 milhões de precatórios alimentares. 108 milhões. Para uma dívida de 16 bilhões. Nossa, é muito. Em que a correção seria de 1 bilhão e 600, quase 2 bilhões. Então pagou 108, não pagou nem um mês do serviço da dívida. Sem contar com os novos precatórios que entram todo ano. Porque é uma indústria. Eu chamei, inclusive, num artigo que eu escrevi, o precatório é a maior indústria do país. É uma indústria. O precatório é indústria. Você tem uma ideia, eu fiz um levantamento no Rio Grande do Sul um tempo atrás, estava 2.500 ações por ano, por mês contra o Estado, só de novos precatórios que vão virar. Por quê? Porque o governo não cumpre sequer com seus próprios servidores. Tem 10 anos que eles não atualizam corretamente os reajustes salariais. Eles dão um aumento a uma classe, não dá a outra. Não fazem paridade entre aposentados, ativos e inativos. Tudo isso gera precatório. Tem uma indústria que não para. Agora mesmo o governo federal tem um GDATA, que nós estamos fazendo ações, é ganho certo. Ele deu um aumento, há alguns anos atrás, para o ativo e não deu para os inativos. São 450 mil inativos que entraram com ações chamadas GDATA. Agora, no maio, houve um segundo aumento para os ativos, não deram para os inativos de novo votação. Então, eles fazem a conta do hoje e deixam a dívida para amanhã. O que acontece? Aí fizeram uma PEC, botando a sua PEC. A PEC é de uma maquiavelice, que eu não quero usar outra palavra porque estou na televisão, é enorme, né? Quanto é que vocês pagam aí? Nós estamos pagando para o pessoal aí. Nós estamos pagando, olha, cada de 100 bilhões, estamos pagando 1 bilhão. Bom, isso dá mais ou menos 0,2% a 2%. Bom, vamos então botar isso aqui como oficial. É simples. O que a PEC faz? Pega a canalice que tem hoje, o calote, e coloca como oficial. Entendeu? A lei e a Constituição diz: o precatório tem que ser inscrito no ano e pago no ano seguinte, sob pena de crime de responsabilidade. Agora vamos apagar isso aqui, apagar a Constituição, vamos botar no lugar. O que está acontecendo hoje? Vamos botar 0,2% da arrecadação. 0,2% da arrecadação vai dar menos ou mais ou menos a mesma coisa que estão pagando hoje. Quase nada. Nunca vai ser pago os precatórios e vai estar legalizada a dívida. Entendeu? Não vai estar não, paguei 0,2%. Não pagou nem o serviço da dívida, eternizou e ainda está legal. Ou seja, é legalizar o ilegal. Legal e constitucional. É ilegal, inconstitucional, é imoral. Se você for pegar a Carta Magna, acho que está incluído em todos os artigos. Fere a isonomia, fere a igualdade de direitos, fere a independência dos poderes, porque aí o judiciário escreveu e assinou esse papel e simplesmente pode pegar e jogar no lixo, que não serve para nada, porque a ordem judicial não foi cumprida. Se você for olhar toda a Constituição, essa PEC consegue ferir toda. Agora, sem contar com os itens das leis humanas, como moralidade. Imagine só, tem um outro item, esse 0,2% que é uma insignificância, vai ser dividido em duas partes. Uma parte vai pagar os precatórios de menor valor. Aí vai quebrar a ordem cronológica e vai entrar em leilão. Ora, essa ordem cronológica foi colocada, artigo 100, porque antes do artigo 100 era uma corrupção desgraçada. Só recebia o precatório que desse uma grande propina. Aí se fez artigo 100 e está sendo pontuado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, hoje, pelo menos ninguém fura a fila. Isso é uma das coisas que se conseguiu nesse país. E olha, conseguiu nesse país. Que a coisa ali na linha é fogo. Mas em compensação, como não tem corrupção, também não se paga. Né? Aí agora querem quebrar a ordem cronológica do artigo 100 e levar o precatório ao leilão. Ou seja, o próprio devedor, com uma insignificância de dinheiro, vai chamar e dizer, olha, quer vender, quem der menos eu compro.
Imagine que isso vai ser instituído na Carta Magna, que pode, nesse país, dever ou pagar, e depois cansar o coitado do devedor, chama ele e dá a ele uma insignificância, deve 100 bilhões, aparece lá com 0,2 da arrecadação, vai aparecer lá com 500 mil. E vai dizer, olha, aqui não é menos, eu pago. Aí um lá diz, eu aceito 2%, tá bom. Tá pago, acabou o dinheiro. Isso é patético. Isso é patético e vocês estão rindo com razão. Mas é verdade. Mas dá vontade de chorar. Né? E isso foi feito pelo ministro Nelson Jobim, que é um homem de inteligência brilhante. Né? Não se pode dizer que não. Então essa PEC isso eu estou dizendo, não foram só palavras minhas, o próprio OAB, o doutor César Brito disse, é a PEC do calote e eterniza o calote, né? Além de macular profundamente a Constituição. Vamos dizer aos nossos filhos o quê? Seja honesto, mas pai, na Constituição diz que eu posso dever, não pagar e depois chamar o pobre coitado lá quando estiver bem duro e pagar uma miséria para ele. Nossa. Imagine que lá fora, no Brasil, como é que fica a nossa visão? Credibilidade. Nós vamos ser o único que na Carta Magna contém a aprovação do calote. Que absurdo. Você pode calotear, que é constitucional. Sabe que vai ter advogado por aí, defendendo vigarista, com tese constitucional. Que coisa. É verdade. É engraçado porque é o seguinte, tudo isso é muito maior do que aquele famoso devo, pago quando puder. Isso é o devo, mas não pagarei nunca. Sob esse aspecto, o Estado Democrático de Direito, que é institucionalizado pela nossa Constituição, que, diga-se de passagem, uma Constituição muito bonita, mas infelizmente pouquíssimo implementada, cai por terra. Tá bom. Nós temos uma Constituição que foi da época, foi feita na moderna, porque foi espelhada nas melhores constituições do mundo. O problema todo é cumpri-la. Nós temos um problema sério no país de cumprimento de leis, de cumprimento de normas, principalmente o ente público. O ente público brasileiro, como vimos uma ditadura, ainda se acha todo poderoso e que não deve cumprir lei. Né? O governador Riquião agora largou um decreto. O precatório não vai ser pago lá, a não ser os que ele aprova. Essa coisa é poder discricionário, não pode, né? Então, essa é ótima, o jeito que ele coloca, mas a puda... Não, mas eu iria um pouquinho mais longe ainda. Eu acho que não é nem o ranço da ditadura. Sabe o que eu acho que é isto? É o ranço do absolutismo ainda, não é? Dos estados absolutistas da Europa que respingaram aqui no Brasil, porque é o fim da picada. Estado colonial. Mas é isso mesmo. Porque não é nem ditadura, é colônia, sabe? É colônia. Isso. Então, cada um acha que tem o poder de fazer o que quer com a verba pública, Cada um acha que pode fazer o que quiser com a verba pública, cada um acha que pode fazer o que quiser com a lei e que ele tem o poder que manda ele. Então, isso não é democracia. Democracia é uma situação em que se é eleito pelo povo para trabalhar para o povo. E se trabalha o tempo todo pensando não em si, mas na comunidade. Né? E o que nós precisamos é ter um povo mais educado, para que o povo possa escolher melhor seus governantes. Para que o governante saiba que se ele cometer erros, se ele cometer desvios, ele não será reeleito. Hoje nós já temos, apesar dos Estados Unidos, hoje já tem alguma coisa mais adiantada na democracia. Você vê, por exemplo, que hoje o Bush, antes de atacar o Iraque, ele fez um Ibope. Aí deu 64% de voto. Ele ia atacar as comunidades GLS, aí deu 61% que era a favor do GLS. Ele não. Ou seja, hoje, muitos países evoluídos tomam decisões com base em Ibope. Ou seja, já seria quase que buscando o que é que a maioria dos eleitores querem, um pouco de democracia adiantada. Né? No futuro nós queremos a República de Platão, em que todo mundo possa votar, para que as coisas fiquem claras. Democracia é trabalhar para o povo. No Brasil ainda temos um ranço, como ele disse, não é nem ditadura, porque a ditadura foi uma laranjada, né? Nós temos um ranço ainda do império, do colonialismo. Isso tem que acabar. Nós temos que ampliar o Estado de Direito. E esse Estado de Direito tem que ser implantado e não se pode fazer leis inconstitucionais. Não só inconstitucionais, como que ferem as regras internacionais. Porque não temos que seguir só regras nacionais. O mundo está globalizado. Hoje, quando se faz uma lei, você tem que seguir regras internacionais. Você não pode fazer uma lei agora, não. Vou fazer a lei que eu quiser.
Hoje o mundo está globalizado, a internet globalizou o mundo. Hoje os países estão misturados. Existem multinacionais aqui em São Paulo inteira. Verdade. E todos os países estão interessados em cada movimento que o outro faz. Por quê? Porque é o interesse de todos eles, em todos os países. Isso é muito bom, porque criou a globalização. O que é globalização? Nós temos a GM, a Toyota, milhões de empresas externas que têm interesse nas políticas internas brasileiras, que eles fabricam carro aqui, eles dão emprego aqui. E eles querem que também comprem os carros dele aqui. Se a política não for boa no país, ele vai tirar a fábrica daqui, vai